por uma breve resenha da sua extensa biografia. É natural da Ruda dos Vinhos, onde também trabalha como técnica de História da Arte na Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos. É licenciada em História de Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É pós-graduada em Gestão Cultural pelo ISCTE. É mestre em Arte, Património e Teoria do Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E faz curadoria em várias exposições ligadas à história da Vila da Ruda dos Vinhos. E vem-nos falar exatamente da Igreja Matriz da Ruda dos Vinhos, que nem por acaso é em estilo manuelino, não é assim? É isso mesmo. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de passar aos agradecimentos, naturalmente na pessoa do Francisco, que, enquanto membro da Rede Cultura 2027, me estendeu este convite, o qual aceitei de imediato, agradecendo naturalmente as palavras que trocámos, não é? Porque, por acaso, frequentámos a faculdade na mesma altura, em licenciaturas diferentes, mas a importância dos jovens investigadores, cada vez mais a nossa importância, porque de facto, por vezes já temos algum trabalho desenvolvido, mas é preciso que estas iniciativas aconteçam para que nós possamos também dar a conhecer a outras pessoas com quem habitualmente não trabalhamos nos nossos espaços laborais, por assim dizer. Felicitar a Rede Cultura 2027, sei que está quase a acabar estes momentos de encontro, mas penso que será positivo e todo o percurso que temos vindo a desenvolver com a Rede Cultura, acompanhando nos 26 municípios, do qual a Ruda dos Vinhos também faz naturalmente parte e tem vindo a atuar e muito bem nesta área. Venho falar-vos da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Salvação. Tal como o Francisco mencionou, sou natural de Arruda dos Vinhos e, portanto, cresci também junto à Igreja Matriz e tenho, obviamente, uma perspectiva diferente e, muitas vezes, uma perspectiva de arrudense e de historiadora de arte. Nestas micro-histórias de arte, porque é muito importante, eu se calhar vou começar fugindo ao tema, mas voltando, porque são micro-histórias de arte. A Ruda dos Vinhos é um território muito próximo de Lisboa, ficamos a cerca de 20 minutos da capital, somos um território eminentemente rural, às portas da urbanidade, mas também já temos características. Portanto, a Ruda dos Vinhos é apelidada do Vale Encantado e não é de facto à toa, porque temos estas duas características e é possível estarmos próximos da capital, mas também estarmos naquela urbanidade muito próxima da ruralidade. Para mim, enquanto historiadora de arte, o papel da mediação cultural é muito importante e o Francisco começou por apresentar hoje este encontro, esta conferência, dizendo que é importante falarmos sobre cultura. Eu acho que é muito importante falarmos sobre cultura, peço desculpa, mas também estarmos e vivermos a cultura e vivermos o património. E nós, mais ou menos todos, trabalhamos nestas áreas e, portanto, fazemos a mediação entre uma obra de arte, entre, por exemplo, o Mosteiro da Batalha, entre várias peças. E o nosso papel de mediadores é muitas vezes procurar o que é que aquela peça tem que distingue, como a Susana acabou por nomear tão bem o trabalho de Rafael Bordal Pinheiro, que é conhecido de todos, mas se calhar há apontamentos que vale a pena aflorar. E eu posso vos dizer que, enquanto historiadora de arte, a minha investigação sobre a Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos foi muito do ponto de vista sociológico, porque houve um envolvimento da comunidade e é isso que nós queremos, é envolver as pessoas. Porque todos nós, que somos de Arruda ou não, conhecemos a Igreja Matriz, entramos, observamos as peças e observamos a arquitetura, os azulejos, a escultura, a pintura, portanto, todo o acervo artístico que envolve aquele monumento, mas de facto falta-nos às vezes perceber o que é que as peças têm para nos contar. E é um bocadinho esse o papel que eu também hoje quero aqui explicar, que é como é que o património está ao serviço do nosso entendimento do que é esta micro-história de arte. Nós estamos na Batalha, o Mosteiro da Batalha eu posso considerá-lo mais macro, porque é grande e porque está inserido noutra urbanidade e porque a empreitada que aqui foi feita foi muito grande, mas também em Arruda dos Vinhos poderá, obviamente não é comparável, mas todo o acervo artístico é importante que nós o percebamos e é importante que nós percebamos que a Europa também está lá dentro. E às vezes nós entramos num sítio e de facto antes de entrarmos na nossa igreja em Arruda dos Vinhos, temos um belíssimo portal manuelino que data de 1531. Terá sido terminado no reinado de Dom João III, o filho do rei Dom Manuel, que terá partido antes desta construção, mas que terá deixado, vamos reconstruir ou construir a igreja de Arruda dos Vinhos, porque a família do rei Dom Manuel I terá estado, segundo a tradição oral, em Arruda dos Vinhos, fugindo da peste do século XVI, e, portanto, há aqui algumas simbioses entre a igreja de Santo Quintino e a Arruda dos Vinhos, porque terão sido reconstruídas ao mesmo tempo, tanto que nós percebemos que as empreitadas artísticas até sugerem que tenha havido ali uma encomenda paralela, e também é interessante perceber, mas sobretudo perceber que estamos
nos descobrimentos portugueses, e o nosso portal manuelino tem muitas características daquilo que foram encontrados, objetos encontrados no Brasil e noutros sítios, e, portanto, é interessante avaliarmos que também esta transatlântico, não é? Perceber como é que, por exemplo, nós temos decoração efêmera nesse portal, que nos sugere muito para esta questão, mas também dar-vos nota que, quando nós entramos na Igreja Matriz, e mais uma vez, do ponto de vista profissional, é com alguma simplicidade, mas obviamente com muito cuidado, que nós conseguimos delinear visitas muito distintas. Ou seja, é possível fazer uma visita apenas à pintura, apenas ao azulejo, apenas à escultura, apenas à arquitetura, e garanto-vos que todas as vezes que voltamos nós descobrimos. E como eu estava a dizer, do ponto de vista sociológico é interessante percebermos que às vezes nós estamos numa visita guiada e a pessoa que nos vai abrir a porta da igreja é uma pessoa de arruda e de repente diz: encontrei uma fotografia que se calhar até vai mostrar porque é que isto era assim. Ou sei de um testemunho de... E eu acho que é muito importante nós percebermos também que as tendências são ditadas por aquilo que já existia. E perceber que às vezes há aqui uma linha condutora e explicativa do que se passa. Não querendo fugir muito, mas também dar a entender qual é que é o papel do historiador de arte. Porque eu acho que às vezes as nossas profissões são pouco descodificadas para o comum, porque têm alguma dificuldade em perceber o que é que faz um historiador, o que é que faz um historiador de arte, o que é que faz um conservador-restaurador, por exemplo. E eu, quando fiz o meu mestrado, tive teoria de restauro. O que é teoria de restauro? Na verdade, eu não vou restaurar, não é? Mas consigo, do ponto de vista da teoria, saber avaliar o que é que se pode fazer. Obviamente que todos nós trabalhamos em áreas diferentes e elas se complementam. E eu penso que é isto que é muito importante, é o trabalhar em rede, daqui a Rede de Cultura, e nós próprios, enquanto profissionais de áreas relacionadas com a cultura, e neste caso diretamente com o património, podermos operar e muitas vezes tirarmos dúvidas uns com os outros sobre o que é que quer dizer determinada peça, porque é que a peça foi restaurada de uma determinada forma e eu não consigo explicar, porque, por exemplo, nós, enquanto historiadores de arte, e eu assisto isto em Arruda dos Vinhos, há um restauro e eu às vezes tenho que estudar porque é que aquele conservador-restaurador agiu daquela forma, não é? Obviamente que sabemos que tem que há pareceres técnicos e trabalham diretamente com o historiador de arte, mas de facto são eles que tocam na peça, algo que nós não fazemos do ponto de vista técnico, nós avaliamos-la do ponto de vista científico e, portanto, também é explicar e dizer-vos que em Arruda dos Vinhos nós conseguimos ter esta simbiose, tentando perceber cada uma das obras de arte. De facto, quando, nestas várias formas de apresentar o património, cingindo por temas, que eu acho que às vezes é o mais simples, mas obviamente também podemos fazer uma visita generalista. Sobre a Igreja Matriz, e realmente que é aquilo que nos interessa, ela é imóvel de interesse público desde o dia 27 de março de 1944, é uma classificação que nós devemos ao professor Reinaldo dos Santos, e ela tem na sua classificação a sua arquitetura, os azulejos, a pintura e a escultura. Portanto, estes 4 acervos artísticos, digamos assim, estão classificados e são sempre nomeados por nós para fazer as visitas guiadas. A história da Arruda dos Vinhos é uma história secular, já tem de facto muitos anos. O rei Dom Afonso Henriques terá conquistado a vila, temos um foral afonsino em 1160, depois temos a indicação de um foral em 1517 do rei Dom Manuel I, portanto é uma zona que foi até bastante visitada pelos reis, portanto temos aqui alguma influência. Lá está, mais uma vez, também estaríamos provavelmente numa rota dos vinhos e, portanto, seríamos uma zona de passagem, claro, não tão próximo como hoje da capital, mas naturalmente serviríamos como uma rota até para escoamento de produtos. É uma igreja com 3 naves, tem 5 tramos, é uma igreja relativamente grande, a sua arquitetura é bastante interessante e tem vários momentos, desde manuelino, barroco, rococó e se calhar vou passar um bocadinho aos azulejos também para poder explicar como é que nós encontramos tendências da Europa dentro da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos. Nós, quando entramos, reparamos que aquela igreja é quase como se nós entrássemos num museu, efetivamente sem pagar um bilhete, porque tem todas estas características que vos tenho vindo a falar. Sobre os azulejos, nós temos azulejos desde o século XVI até o século XIX. Portanto, nós temos uma imensidão de azulejos com várias cores também. Portanto, é com alguma facilidade que nós conseguimos entrar e fazer uma cronologia por todo este acervo e perceber de que forma é que nós, portugueses, e como bem saberão, a arte do azulejo não é uma arte nossa, mas nós apropriamos e é um bocadinho como se fosse uma arte portuguesa hoje em dia. Há mais de 5 séculos que a utilizamos de forma ininterrupta e serve não só para decorar, mas também tem, obviamente, atualmente outros objetivos nas casas portuguesas. Nós iniciamos a nossa visita pelo azulejo Ponta Diamante, que é um azulejo azul, amarelo e branco. É um azulejo que tem a sua origem em Espanha e, portanto, aqui começamos a trazer as influências
daquela que ainda não seria a Europa, mas que se tornaria, como sabemos, e, portanto, percebemos que nós começámos a apropriar. Esse é um padrão que até nós vemos, por exemplo, na sede de Lisboa, e é interessante como nós conseguimos apropriar. Depois vamos avançando e no século XVII temos o padrão Maçaroca. O padrão Maçaroca também, provavelmente, vindo destes cadernos de desenhos que chegavam aos nossos pintores e que começavam a apropriar aquilo que era trazido de fora e que bebiam daqueles que se tinham deslocado para fora do nosso território para conhecer mais. E depois avançamos para outros padrões, mas de facto temos dois interessantes que são figurativos. Agora estive a falar de padrão, portanto, azulejo de padrão, mas quando falamos sobre o azulejo figurativo, de um lado temos o São Cristóvão, do outro lado temos uma cena mitológica, Perseu e Andrómeda, portanto nem sequer é portuguesa. Mais uma vez, estamos a apropriar aquilo que vinha nos cadernos, os desenhos. Associamos sempre a lenda de São Jorge e o Dragão também a Perseu e Andrómeda. Gostamos de aportuguesar, é uma coisa que os portugueses gostam, não é? Como bem sabemos. Mas, de facto, ali é interessante que, até do ponto de vista da comunidade, as pessoas hoje em dia já não dizem São Jorge e o Dragão, dizem Perseu e Andrómeda. Portanto, também é interessante que a própria povoação tenha começado a ouvir um bocadinho aquilo que nós vamos dizer nas visitas guiadas, também provocado por um livro que foi lançado em 2017, chamado O Património Artístico da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, de minha autoria, e cujo prefácio pertence ao professor Dr. Vítor Serrão. Foi uma edição do município que à data comemorava os 500 anos do foral de Dom Manuel à vila de Arruda dos Vinhos, e também esse livro permitiu chegar um pouco mais longe dentro da própria comunidade e elas perceberem conceitos como microhistória da arte, o que é a escultura, o que é a escultura religiosa, o que é a pintura profana, porque isto é muito importante, porque para nós são conceitos banais, e quando nós fazemos uma visita, e eu penso que isto é mesmo defeito profissional, vamos sempre falando com alguma naturalidade, mas é bom que nós percebamos que é preciso mediarmos, e de facto gosto de insistir nesta palavra da mediação, porque eu acho que é o nosso papel, cada vez mais hoje em dia. Nós mediamos desde os 8 aos 80, mediamos para várias faixas, para vários tipos de público, e mediamos as obras de arte em consonância com aquilo que a pessoa também quer receber. E, portanto, passamos também, e já estamos no século XVIII, estes dois painéis que vos falava são pintura azul e branco, a nossa igreja é muito colorida do ponto de vista do azulejo, tem várias cores. Depois vamos nos aproximando e continuamos com o padrão. Espero que estejam a conseguir fazer esta visita virtual comigo. E agora chegamos junto ao altar-mor e, de facto, temos também mais azulejos do século XVIII, muito semelhantes à oficina do António Oliveira Bernardes, um pintor de azulejos muito conhecido. E, portanto, também este estudo dos azulejos foi feito também pela doutora Rosário, da Faculdade de Letras, associada, portanto, área do azulejo, e nós também temos trabalhado no sentido de tentar perceber efetivamente e perceber as características que envolvem, e depois quando nos aproximamos da Capela do Santíssimo Sacramento, aí temos o azulejo rococó, que é um azulejo recortado, e portanto, como podem ver, e depois terminamos no azulejo pombalim. Realmente, através da Igreja da Arruda conseguimos fazer esta cronologia e o visitante fica com uma ideia básica, mas sobretudo muito concisa do que é que são, desde o século XVIII ao XIX, toda esta tipologia, desde as cores que são utilizadas em cada ano, a explicação de que, por exemplo, no século XVIII o pintor de azulejo utilizava o manganês no seu recorte de azulejo, explicar a cozedura, perceber que os azulejos são autênticos puzzles, e quem sabe, quem desconhece, mas é engraçado que quando eu digo isto as pessoas ficam sempre muito curiosas, que é, por trás de um azulejo figurativo há um código, não é? Porque eles vinham desmontados para os seus locais, eles não vinham montados. E, portanto, eles tinham que ser colocados nos locais para os quais tinham sido encomendados, e eram autênticos puzzles, e, portanto, quando nós começamos a limpar o tardós do azulejo, e aqui os conservadores restauradores sabem mais do que eu fiz durante alguns meses, porque estagiei no Museu Nacional do Azulejo, e, de facto, ao ter tocado na matéria, ganhei um gosto especial por ela, é sempre assim, e realmente percebi o encanto do azulejo. Não é só o que ele nos dá por fora, é também o que ele esconde por dentro. E quando nós olhamos e o vemos aplicado, não imaginamos que códigos é que lá estão, e é interessante perceber que se podíamos desmontar, colocar no chão, e qualquer um de nós, seguindo o código alfanumérico, consegue montar um painel de azulejo. E é interessante que possamos também fazê-lo. Também é interessante quando nós conseguimos colocar mais uma vez o património ao serviço da aprendizagem, porque, por exemplo, nós podemos fazer este jogo com crianças, com adultos, que é, vamos então fazer o jogo, vamos colocar os códigos e montar dentro da própria igreja. E isso é uma atividade muito interessante. Mais uma vez, a assimilação através do objeto é muito mais rápida e concreta, e as pessoas já não se vão esquecer como é que é
por exemplo, a traseira do painel de São Cristóvão, do Perseu e Andrómeda. Mas avançando, por exemplo, para a pintura, para voltarmos a falar da Europa. A Ruda dos Vinhos tem o privilégio, a Igreja, de ter um conjunto de 6 pinturas do mestre de Arruda dos Vinhos. O mestre de Arruda dos Vinhos não tem nome, porque até à data ainda não conseguimos consolidar e dizer qual seria efetivamente o seu nome. Contudo, alguns historiadores de arte, nomeadamente o professor Dr. Vítor Serrão, já avançou com alguns nomes e, de facto, eu estou na concordância até porque tive a oportunidade de acompanhar o restauro de algumas pinturas do mestre de Arruda dos Vinhos na Ilha de São Jorge, nos Açores, e de facto quando nos aproximamos das obras de arte, que é outra coisa que acontece por norma com a pintura, está sempre exposta muito mais alta do que o nosso corpo, não é? E portanto nós não conseguimos ver os pormenores e de facto quando temos o privilégio de nos podermos aproximar e avaliar pormenores, percebemos ou não se é a mão do mesmo pintor quando temos este conhecimento. E, de facto, aqui o mestre de Arruda dos Vinhos já tem um corpus pictórico de cerca de 40 pinturas inventariadas. O professor Vítor Serrão tem vindo a fazer e eu também consegui colocar mais algumas por via da comparação, naturalmente, porque não conseguimos em todas fazer testes laboratoriais, mas de facto aquilo que tem sido possível, e este restauro em São Jorge permitiu chegar muito próximo de algumas características do desenho preparatório das pinturas, que é muito importante, e aqui falamos em pinturas do século XVI e pinturas em tábua, e portanto é natural que tenhamos aqui mais alguma dificuldade em fazer essa ligação, mas porquê é que eu falo da Europa? Porque de facto todo este pintor tem características italianizantes, ou seja, de Itália. E, portanto, percebemos que ele ou foi, ou viu. E contactou na sua oficina, muito provavelmente, porque sabemos que os pintores no século XVI operavam em oficina, não operavam de forma individual. A assinatura é algo que vem muito mais tarde, como sabem, nas pinturas assinadas, não é? Embora os nossos pintores portugueses tivessem aqui já alguma noção do que era a assinatura, porque deixavam pequenas marcas. E o mestre da Arruda dos Vinhos, pelo menos em Arruda dos Vinhos, tem umas pequenas joaninhas, que são deliciosas quando nós nos aproximamos realmente da pintura, e ficamos, parecem pequenas pedras, mas estão ali como uma marca muito sublime, mas de identificação. Quem é que nós apontamos? Apontam-se vários nomes, de facto, enquanto historiadora de arte, é claro que, como sabem, e esta também é uma parte incrível do nosso trabalho, o que é hoje não é amanhã, porque estamos sempre a descobrir, e eu acho que nunca nenhum trabalho que nós fazemos está acabado, porque podemos acabar de o editar, de o publicar e descobrimos mais uma coisa, o que é ótimo, significa que o trabalho está a ser desenvolvido no sentido da procura de mais informações, portanto, eu penso que poderá tratar-se de Cristóvão Lopes, o filho do famoso Gregório Lopes. Contudo, é uma perspectiva que eu tenho em função da análise que tenho vindo a fazer de outras pinturas atribuídas também a Cristóvão Lopes. Contudo, continuo na senda da investigação, muitas vezes volto atrás para ver se perdi algum fio à meada, porque olhamos, cada dia que vemos mais vezes, passamos a ver outras coisas que não víamos, mas de facto até à data tem sido este o nome que eu aponto. Obviamente que haverão outros historiadores também com outras linhas de investigação e que permitirão também chegarmos a bom porto, mas de facto será um destes pintores conhecidos do século XVI, dada a qualidade da pintura, e eu penso que estará a passar, ou poderão depois visualizar, uma das imagens destas pinturas que vos falo, que são muitíssimo interessantes. São pinturas do século XVI, mas estão enquadradas em molduras do século XVIII. E deixem-nos fazer aqui uma pequena síntese. A minha tese de mestrado foi sobre a arte da moldura em Portugal, porque de facto nós cingimos-nos sempre à pintura e raríssimos são aqueles que falam da moldura. E eu, quando iniciei, e só contar aqui uma pequena inconfidência, quando iniciei a minha licenciatura em História da Arte, a minha primeira disciplina foi com o professor Vítor Serrão, e ele disse: façam um trabalho sobre uma pintura à vossa escolha. É claro que quando nós somos jovens tentamos sempre optar pelo mais fácil e que garantidamente nos vai correr bem, não é? Portanto, dirigi-me de imediato ao Museu Gulbenkian, que era o que ficava ali mais próximo, escolhi uma pintura e depois questionei junto do conservador o que é que ele sabia sobre a moldura. Ele olhou para mim e disse: mas porquê? É conservadora restauradora? Eu disse: não, sou historiadora de arte. Quer dizer, não era, ia ser um dia. E, portanto, percebi que acabamos sempre, porque não é uma matéria que nós estejamos habituados a estudar, mas é muito importante perceber o que envolve a pintura. Porque, reparem, uma pessoa que desconhece que tipo de obra de arte é que está, se ela está envolvida numa pintura do século XVIII, o que é que todos nós pensamos? Desculpem, numa moldura. É uma pintura do século XVIII. Não é? Temos que perceber, e aqui é que a história também começa a ser interessante, a história da arte, que é fazer a história desta pintura. Obviamente que ela teve uma moldura de século
século XVI, provavelmente, na minha perspectiva, ela estaria enquadrada num retábulo, portanto, não seria uma pintura individual, como nós hoje conhecemos, e também dar-vos esta nota que muitas das pinturas que nós vemos nos nossos museus de forma individual não foram feitas para ser individual, foram feitas para estar em conjunto. E às vezes não faz sentido. Ou então, se nós vamos ver, por exemplo, um ciclo da vida da Virgem, falta-nos um tema. Desapareceu, ou está noutro sítio, ok? E às vezes são estes pequenos pontos que nós sabemos, pela investigação e pelo que nós podemos dar às pessoas para elas também começarem a delinear aqui algumas histórias. Não me querendo alongar, porque sempre que falo sobre a Igreja, falo sempre muito. Mas dizer que de facto, aqui na Igreja de Arruda são estes dois, tanto os azulejos como a pintura, que estão muito ligadas à influência da Europa, ao gosto da Europa, que os reis também fizeram questão de trazer, porque de certo esta encomenda de pintura do século XVI terá sido mandada pelo rei Dom Manuel I, e depois terá culminado no reinado do seu filho Dom João III, que terá dado, como sabem, Dom João III acabou por ficar com muitas das obras do seu pai, e foi concretizando, não é? E acaba por amealhar para o seu reinado algumas das construções, mas de facto já vinham anteriormente do rei Dom Manuel I, mas também percebermos como é que estas tendências conjugam depois tão bem. Outra coisa que eu também gostava de ressalvar, e de facto nós temos que pensar sempre, porque às vezes as pessoas questionam, então, mas porquê é que nós temos misturado barroco com rococó, com manuelino? Nós nunca nos podemos esquecer de uma frase que lá está, ouvi na Faculdade de Letras e que digo sempre, que é: toda a obra de arte é contemporânea do seu tempo. E nós não nos podemos esquecer disto, que é, no século XVIII, eles queriam pôr o que estava na moda, no século XIX, portanto, é natural, é como na nossa casa, não é? Nós também vamos comprando peças diferentes, a nossa casa vai ser sempre contemporânea, de alguma coisa que nós vamos acrescentando, mas há sempre algo muito antigo. E, portanto, é esta simbiose entre o que foi e o que é, que também me parece interessante nós apresentarmos a quem visita. E, de facto, podíamos ir por esta via de como é que a Europa está na coleção da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, e foi um bocadinho aquilo que vos quis trazer aqui hoje, e a partir daí conseguimos delinear e estudar e investigar coisas que eventualmente nós desconhecíamos e que estão à frente dos nossos olhos, mas é interessante que possamos, e agradeço mais uma vez o convite para poder falar sobre um território tão pequeno. Temos 77 km², 15 mil habitantes, mas de facto temos a Igreja Matriz como um ponto fundamental e central. Se, por exemplo, verificarem as rotas e circuitos turísticos em Arruda dos Vinhos, ela passa por todos, inequivocamente, porque a Igreja Matriz faz parte da história da localidade, da história e da própria história da arte. E a Igreja Matriz foi palco das invasões francesas, tem sido palco de outros momentos da peste, de procissões, e, portanto, ela é agregadora e é algo de centralidade da nossa história. E, portanto, é natural que lá encontremos até a influência da Europa para poder explicar algumas obras de arte. Obrigada. Muito obrigado pela tão detalhada comunicação. E é importante também... Não, com todo o tempo, não há problema nenhum. E foi muito importante também uma coisa que ouvi aqui, que é a paixão, ou seja, a paixão que temos a investigar, seja na conservação e restauro, seja na história da arte, seja na história, como o António Martins Costa nos vai mostrar agora, mas essa paixão é uma coisa inequívoca a um investigador e que tem passado por todos os 9 investigadores que estiveram aqui presentes, culminando neste dia. E, portanto, essa paixão transparece em cada palavra. Não há qualquer problema, Ana. Nós percebemos perfeitamente isso. Queria dar agora